Se eu estou aqui contando historinha, é porque deu tudo certo, eu não sei se não tivesse dado, eu estava aqui contando história, não. Dizer para ele, você não vai jogar mais a Copa, ele desabou, ele saiu chorando. Sabe o jogador que eu mais sofri pressão para saber resultado, quando ele vai ficar bom, quando ele não vai ficar, quando ele vai voltar? No fundo, não dava para jogar futebol, aliás, não dava para praticar esporte. Tudo que é dito por José Luiz Runco é sempre ouvido. E eu queria a sua opinião em relação a esse momento que a gente está vivendo, tão especial e tão difícil de pandemia. E houve alguma polêmica, especialmente em relação aos protocolos que o Flamengo seguiu esse ano, lá no início da pandemia, quando o Flamengo foi talvez o primeiro clube do Rio a voltar aos treinos. Isso, certamente em consonância ali com o departamento médico, tem que ser. Como é que o senhor vê essa questão? Eu penso que houve um cuidado de querer um retorno com uma resposta médica, mas que, na verdade, não se tinha uma consistência. Então, eu acho que houve uma preocupação de retorno com protocolos esses que variaram, e a maior prova que houve variedade dos protocolos é porque lá na frente os problemas surgiram. Se você quiser uma opinião muito honesta, eu acho que, no fundo, não dava para jogar futebol, aliás, não dava para praticar esporte. Mas eu acho difícil a gente aqui do lado de fora sair colocando opinião sobre uma coisa que a gente nunca teve experiência. É um momento muito difícil para se tocar sobre o retorno do futebol. A minha opinião clara disso é que deveria ter tido uma situação de menor exposição. Como fazer, honestamente, eu não sei. Você vem aí para o Flamengo, e essas operações, né, são muito delicadas, porque existe a operação do grande ídolo, a pressão. Claro que se opera, é a operação, mas se eu teve uma operação, acho que no Romário, se não me engano, em 95, naquele momento da volta do Romário para o Brasil, campeão, operar o Romário naquela hora também é delicado. Como é que lidar com isso, com essa pressão de operar e recuperar um jogador do nível de um Romário? Ô Marcos, essa situação do Romário, ela aconteceu, tinha um jogo, eu não estava fazendo esse jogo, era um jogo Flamengo e Grêmio, no Maracanã, e o Romário fez uma lesão no joelho. E eu saí da onde eu estava operando, para ser preciso, eu ia jantar, saí, não fui jantar, fui para o Maracanã, examinei o Romário e vi que o joelho dele tinha alguma coisa com um problema interno, que podia ser uma lesão no menisco, que podia ser uma lesão de cartilagem. E nós fizemos a cirurgia, e é uma responsabilidade muito grande, sem dúvida nenhuma foi uma responsabilidade. Eu estava operando o maior jogador de futebol da época, o Romário, e isso foi um negócio que me marcou muito, e foi um resultado ótimo. E ele, naquela época, com 10 dias ou 12 dias, ele voltou a jogar. Isso é algumas coisas que a gente coloca. Hoje eu vejo, às vezes, vendendo-se muita coisa, vendendo-se muita dificuldade para depois colher a facilidade. A medicina, desde que ela é medicina, desde que as técnicas operatórias desenvolveram-se, que você teve profissionais competentes, os resultados vão acontecer. Então, os resultados positivos aconteciam. Foi uma responsabilidade? Foi. Mas eu vou contar uma coisinha para vocês. Sabe o jogador que eu mais sofri pressão para saber resultado, quando ele vai ficar bom, quando ele não vai ficar, quando ele vai voltar? Foi o Obina, meu, por incrível que pareça. Obina? Obina. E olha que a gente operou realmente pessoas em termos técnicos e em termos de mídia, muito mais pesado. Mas o Obina, rapaz, que pressão que eu sofri. Quando ele volta, vai voltar bem, não sei o quê. E quando ele voltou, fazendo um gol contra o Botafogo com a perna operada, foi uma coisa maravilhosa. Eu sempre digo, quando vou falar com os mais jovens, que a minha experiência mais marcante com médicos, assim, nessa área médica no futebol, foi envolvendo, e faço até aqui um registro público, acho que não houve historicamente, a gente precisa repisar isso, assim, a valorização, a altura do que representou o trabalho da comissão médica da seleção brasileira, chefiada por você naquela Copa de 2002. A gente tinha 2 jogadores que estavam
sobre muitas interrogações, muitas mesmo. O Ronaldo dizia-se até que era um ex-jogador, que não voltaria mais a jogar, que acabou sendo eleito o melhor jogador da Copa, o artilheiro. O Rivaldo também, muita gente acha que foi talvez o melhor jogador, mas no mínimo o segundo maior jogador da seleção brasileira. 2 jogadores lesionados, recuperados e dessa maneira para uma Copa do Mundo. E eu lembro bem que a gente estava em Barcelona, a seleção treinando lá a caminho do Oriente, antes de ir para o Oriente, e num treinamento no Barcelona, o médico do Barcelona nos reuniu e disse, olha, o Rivaldo, então jogador do Barça, na época, o Rivaldo não tem condição de jogar essa Copa do Mundo, ele precisa ser operado. E aí o Dr. Runco, 15 minutos ou meia hora depois, reuniu a todos nós repórteres e garantiu o Rivaldo na Copa. Talvez nem tivesse ainda intimamente essa certeza toda. A gente sabia que a gente ia conseguir botar o Rivaldo. E eu banquei isso, tanto na Copa, como banquei isso com esse período que ele veio aqui para o Brasil, que ele trabalhou no Rio de Janeiro, e nós conseguimos dar ao Rivaldo o que ele precisava. A gente tem que ter muito cuidado com essas colocações. Uma vez eu participei de um evento médico, com médico de futebol, e começou a se discutir muito sobre isso, biomecânica, que não sei o quê, que agora tem uns trabalhos que o jogador pula, que o jogador não sei o quê. E eu virei para as pessoas e disseram, vocês vão me desculpar, mas se dessa maneira que vocês estão falando, o Garrincha não jogava futebol. A mecânica que o jogador aprende a jogar, com os desvios que ele tem, faz com que ele desenvolva, e você tem que saber trabalhar isso. Então, eu estava convencido que, se soubesse trabalhar, a gente ia ter a resposta. E tivemos a resposta. E o lado B, esse lado de quando não dá certo, ocorreu muitas vezes nessas Copas seguintes, ou antes delas? Bom, eu acho que na Copa de 2002, apesar do resultado positivo, a coisa que mais me marcou e que realmente me deixou muito triste foi ter feito o corte do Emerson. Você imagina você cortar o capitão da equipe. O capitão da equipe é o homem de confiança do treinador. No momento em que você é obrigado a cortar... Na véspera da estreia. Exatamente. Faltavam exatamente 24 horas. E era o momento em que eu tinha para cortar e poder convocar um outro jogador, porque numa Copa do Mundo você tem 24 horas antes da sua estreia para cortar o jogador e, medicamente, ter justificativa para ver uma outra convocação. Na Copa do Mundo de 2006, uma coisa que me marcou muito foi o corte do Edmilson, que era um atleta que, sabe, ele estava interessado em participar, e nós, até na época, fizemos a proposta de operá-lo lá. A gente estava na Suíça. De operá-lo lá, tinha visto tudo, mas, infelizmente, a comissão optou em cortá-lo. Mas é um lado triste quando você se vê obrigado a ter que cortar um jogador, a ter que tomar uma atitude de não permitir. E na Copa de 14, eu tive o triste caso do Neymar, porque o tipo de fratura que ele teve, e você ter que dizer para um jogador como o Neymar, numa Copa do Mundo no país, e o time numa situação de precisar de um jogador como ele, dizer para ele, você não vai jogar mais a Copa, ele desabou, ele saiu chorando, feito um louco depois daquele jogo contra a Colômbia. Mas não tinha outra situação, então isso marca muito você, entendendo? E aí você fica muito envolvido, porque, na verdade, você é o médico responsável por isso, mas não tem situações, porque você corta o jogador de um jogo amistoso, corta o jogador de uma partida ou outra da eliminatória, mas tem como recuperar, mas Copa do Mundo não tem como recuperar quando você corta. Sempre que eu lembro de Dr. Runco no Iraque, me vem a lembrança aquela cirurgia a qual o senhor foi levado a fazer, era um sobrinho do ditador Saddam Hussein, não era isso? Há uma certa pressão, né, operar o sobrinho do Saddam Hussein ou não? Essa foi uma situação muito, muito interessante, porque, na verdade, eu tinha 4 dias de Bagdá. Eu tinha acabado de chegar no Iraque e, com 2 dias, me disseram, olha, o presidente, quando eles falavam presidente, era o falecido Odeia Saddam Hussein, que era o presidente do Comitê Olímpico, presidente da federação, enfim, toda a área de esporte estava na mão dele. E eu fui atendê-lo, e depois de atendê-lo, ele tinha um problema no tornozelo, de uma certa maneira simples. Me entrou uma pessoa de muleta, sem esticar o joelho, que nós chamamos em medicina de bloqueio articular, e ele, via intérprete, porque a gente falava com ele via intérprete, e disse, olha, e aí?
examina, eu examinei e eu disse, olha, isso provavelmente é uma lesão de menisco. Naquela época a gente não tinha imagem de ressonância magnética. E depois que eu examinei, eu falei, eu acho que isso aí é uma lesão de menisco. E o presidente disse, então tá bom, você opera. E eu fiquei louco, pô. Eu tinha 2 dias de Bagdá, como eu vou operar? Opera, não opera, e fica havendo uma situação ou outra situação, até que, na verdade, eu operei e tive um resultado positivo. Se eu estou aqui contando historinha, é porque deu tudo certo, que eu não sei se não tivesse dado, eu estava aqui contando história, não. No caso particular, Tino, o Uday era o filho mais velho do Saddam Hussein, ele era realmente, como o doutor falou, ele era responsável pela parte olímpica e pela parte de futebol, ele gostava muito de futebol, ele era muito famoso pela sua crueldade, ele era muito cruel. Ele cruel com jogadores de futebol, que ele mandava dar surras, e cruel com mulheres, enfim, as histórias piores do regime do Saddam Hussein tem, em termos particulares de crueldade, o Uday como a figura principal. E essa tem uma pergunta de um seu colega, o atual médico, seu substituto na seleção, Rodrigo Lasmar, ele que vai te fazer a pergunta. Ei, Ronco, prazer participar com você nesse programa, onde você está tendo a oportunidade de contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória no futebol. E eu queria saber o seguinte, do momento que o futebol iniciou na sua vida, dentro da medicina esportiva, qual foi a mudança mais importante que você viu aí nesses anos todos de carreira? É sempre bom a gente ouvir um jovem que começou conosco e está dando uma sequência muito boa. Eu diria que, como vocês mesmos comentaram, essa abertura para outros profissionais poderem participar da comissão técnica, eu acho que é uma evolução. O que não pode é muita informação, que eu acho que às vezes está se passando, e aí o treinador ele fica com a cabeça com muito problema. Não, mas tem que ter cuidado, não pode bater tanta falta, tem que... Não, mas o exame e tal, Deus que... Eu acho que está faltando um pouquinho mais de história de botar a mão, que é a medicina, você está entendendo? Então, eu diria que a evolução para outras áreas de saúde, fisiologia, nutrição, a fisioterapia, foram fundamentais para o desenvolvimento. O que eu me preocupo é que, se às vezes não está se passando muita informação para o atleta, e isso atrapalha o próprio andamento do atleta e a própria cabeça do treinador, que, como vocês sabem muito bem, já tem uma cabeça complicada, porque, coitado, a pressão que eles têm para botar o time em campo é muito grande. Muito jogador que a gente conversa, quando para a carreira, ele fala, eu não tenho saudade tanto do campo, eu não tenho saudade tanto dos títulos, eu não tenho tanta saudade do dinheiro, eu tenho saudade do convívio. Do que o senhor tem saudade? Você é igual a eles, o show, eu tenho saudade da resenha. A resenha é saudosa, a resenha é gostosa, e quando a gente consegue juntar 3, 4 colegas para bater um papinho e fazer a resenha marca quem trabalha em futebol ou quem trabalhou em futebol. A resenha é muito gostosa. Agora, realmente, a rotina, o desgaste, você sair da sua casa, o convívio familiar, o futebol te consome muito. A gente trabalha nos dias e nos horários que está todo mundo na rua.